2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Se eu fosse dar um título para essa pregação de hoje, um tema, eu daria o título A Operação do Erro. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo alertando aos Tessalonicenses a respeito de um indivíduo que surgiria no cenário mundial. E este indivíduo, esse ser, esse homem que surgiria no cenário mundial, a Bíblia diz que a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás. O poder que opera nele é segundo o poder do próprio diabo, do próprio demônio, o próprio Satanás, Lúcifer, aquele que é o maioral dos demônios, o príncipe de todos os demônios. E a operação que agirá por este homem é com todo o poder, com sinais e prodígios, milagres e prodígios de mentira. Por que de mentira? Porque tudo que ele faz é com a intenção de enganar. Tudo que ele faz é com a intenção, é mentira, é o contrário da verdade. Enquanto Jesus é a verdade, enquanto a palavra de Deus é a verdade, esse homem é a mentira. Esse homem, por meio dele, opera a palavra da mentira. E ele vem, diz o versículo 10, com todo o engano da injustiça. Ele vem com toda a força, com todo o engano da injustiça. Ou seja, todos os artifícios, todas as maneiras que podem ser usadas, todos os mecanismos, todos os instrumentos que pode ser usado para enganar, ele vai usar, porque ele vem com todo o engano da injustiça. Tudo que ele puder se utilizar para enganar, ele vai se utilizar. Tudo que ele puder manusear, tudo que ele puder fazer, toda ferramenta que ele puder usar para enganar, ele vai usar. Só que isso acontece para as pessoas que perecem, porque essas pessoas não receberam o amor da verdade para se salvar. O que é isso? Quando nós recebemos o Evangelho, nós temos que receber ele com amor. Nós temos que estar disposto a dar nossa vida por ele, o nosso amor. Nós temos que receber o Evangelho com amor, irmão. Nós temos que receber Cristo com amor. Não por interesses, mas por amor. Então, essas pessoas que não recebem o amor da verdade para se salvar, essas vão ser o principal alvo do engano dele, da operação dele. Essas vão ser os enganados. E diz o verso 11, que por isso Deus enviará a operação do erro para que eles creiam na mentira. E então, o próprio Deus enviará a operação do erro para que essas pessoas que não estão recebendo a verdade de Deus com amor, estão tratando a palavra de Deus de uma forma leviana, estão tratando a palavra de Deus de uma forma comum, como se fosse qualquer coisa. Estão distorcendo a palavra de Deus, adulterando a palavra de Deus como se não valesse nada. Eles não têm amor pela palavra, eles não têm zelo pela palavra. E Deus vai enviar para eles a operação do erro, para que eles creiam na mentira. Em tudo que for engano, em tudo que for mentira, eles vão crer, eles vão acreditar. Para que isso vai acontecer? Para que eles sejam julgados. Aqui diz o verso 12, para que eles sejam julgados todos os que não creram na verdade,
antes tiveram prazer na iniquidade. Então Deus vai fazer isso para condenar essas pessoas. Deus vai fazer isso para julgar, para condenar elas. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Quem é que está enviando a operação do erro aqui, que o capítulo está dizendo? O próprio Deus, não é isso? E Deus lhes enviará a operação do erro. Irmãos, Deus, Ele leva tão a sério a palavra dEle. A palavra de Deus está acima de tudo. Deus jamais vai retroceder na palavra dEle. Deus jamais vai ultrapassar a palavra dEle, vai passar por cima da palavra dEle ou deixá-la de lado, desprezando ela, jamais. A palavra de Deus está acima de tudo. A palavra de Deus está acima do bem-estar, está acima de amizade, está acima de tudo. Deus vai enviando a operação do erro, o próprio Deus envia a operação do erro, para que essas pessoas creiam na mentira. E por que Deus faz isso também, pastor? Deus usa isso, irmão, como uma forma de peneirar a igreja. Uma forma de peneirar os seus escolhidos. Como uma forma de provar quem são os deles realmente e quem não são. Eu tenho 2 exemplos para mostrar para vocês que aconteceu na antiguidade. Vamos abrir primeiro lá em Deuteronômio, capítulo 13. Eu vou lhe mostrar porque é que Deus faz isso. Diz assim, Deuteronômio 13, verso 1. Quando um profeta ou um sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, no meio do povo, e te der um sinal ou um prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio que ele te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos. Não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele ouvireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonho morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andar nele. Assim tirará o mal do meio de ti. Deus mandou matar o profeta, porque profetizou e a profecia aconteceu, e depois ele ganhou a confiança do povo e tentou desviar o povo da palavra de Deus. Mas continue lendo o verso 6. Quando te incitar o teu irmão, filho da tua mãe, ou o teu filho, ou a tua filha, ou a mulher que você ama, ou o teu amigo que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste nem tu e teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até outra extremidade. Verso 8. Não consentirá com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o pouparás, nem terá piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo, e com pedras o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Amém? Preste atenção, por favor, irmão. Estou dando para você um exemplo, que Deus agora diz que no final dos tempos viria a operação do erro, como um tipo de provação para nós. A operação do erro que se manifestaria de várias maneiras, como uma forma de Deus peneirar e separar o povo que verdadeiramente ama ao Senhor, ama a sua palavra. E eu mostrei aqui na Bíblia, irmão, em Deuteronômio 13, algo semelhante que aconteceu no passado. Moisés está dizendo para o povo: olha pessoal, escute bem. Moisés está advertindo o povo: escute bem, surgiu um profeta no meio de vocês, ou um sonhador, ele anunciar algum sinal e esse sinal se cumprir, e depois ele chamar você para se desviar da palavra do Senhor, não vá atrás dele não, mate ele. E depois, se o teu irmão, filho da tua mãe, ou tua irmã, ou teu amigo que é igual à tua alma, ou a mulher que tu ama, quem quer que seja, o teu pai, a tua mãe, seja lá quem for, te chamar para se desviar da palavra do Senhor, não vá, mate ele, apedreje ele, tua mão será a primeira contra ele. Deus, irmãos, está dizendo aqui
que a tolerância é zero, que nós não podemos, escute bem, nós não podemos abandonar a palavra de Deus em hipótese alguma, amém? Nós não podemos permitir, aceitar, tolerar nada que nos afaste da palavra de Deus, do evangelho de Jesus Cristo, nada. Ou uma namorada, ou a mulher, ou o filho, ou o pai, ou a mãe, seja lá o que for, ou o emprego, ou o patrão, não importa o que seja, ou o pastor, ou o apóstolo, ou o bispo, ou o diácono, ou o pregador, ou o evangelista, seja lá quem for. Se a mensagem dele está tentando lhe afastar da palavra de Deus, você não deve segui-lo. É isso que Deus está falando aqui. Deus está usando ele para provar você se você ama Deus de todo o coração ou se você está disposto a seguir qualquer coisa. Está entendendo? Amém? Vamos ver outro exemplo. Juízes capítulo 3, um pouquinho mais para frente. Preste atenção nisso, irmão, isso é muito sério. Nós temos que parar com esse negócio de que o crente tem que ser bonzinho, nós temos que ser bonzinho, irmão, tem que se juntar todo mundo. Isso é conversa do diabo, rapaz. Isso é história de Satanás. O crente não tem que ser bonzinho, coisa nenhuma, ele tem que ser da verdade. Ele tem que estar unido com todo mundo, coisa nenhuma, ele tem que estar unido com a verdade, amém? É isso. Esse negócio de, irmão, vamos se unir, irmão, nós somos povo de Deus. Deixa eu ver se é povo de Deus mesmo, o que é que você está pregando aí? Deixa eu ouvir tua pregação. Não, sua pregação não está pregando a verdade não, filho, eu não me uno a você não, leva a mal não. Olha o que é que diz Juízes capítulo 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar Israel. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus prometeu que ia dar aquela terra. E Deus foi levando aqueles homens, o povo dele, quando chegou naquela terra, Deus deu força a eles e agiu por meio deles, para que eles matassem várias nações, destruíssem várias nações e tomassem várias cidades para morar nelas. Só que o texto está dizendo, você entendeu o texto? O texto está dizendo que Deus não destruiu todas as nações, você viu? Mas deixou algumas de resto. Para quê? Para que Deus, deixando aquelas nações de resto que não conheciam a Ele, nações que não conheciam a Deus, nações que seguiam doutrinas que não eram a doutrina de Deus, adoravam a deuses que não era Deus, faziam suas práticas religiosas que não eram relacionadas, não estavam de acordo com os ensinamentos de Deus. E Deus deixou aquelas nações para, por meio delas, provar se o povo dele ia guardar a palavra de Deus ou não. Se Deus tivesse tirado, irmãos, todas as nações, não tivesse ficado ninguém que pensava o contrário, se não tivesse ficado ninguém que pregasse uma doutrina contrária, então o povo não ia ter como se desviar dos caminhos do Senhor, já que não tinha ninguém para ensinar um outro caminho. O povo não ia ter como abandonar a doutrina do Senhor, já que não tinha ninguém para pregar outra doutrina. Então o povo ia ser fiel a Deus só porque não havia uma outra opção para ele seguir. Então Deus resolve deixar uma outra opção. Deus resolve deixar uma outra doutrina, um outro tipo de ensinamento, um outro tipo de costume. E tendo aquele outro tipo de costume, agora sim, agora Deus poderia provar o seu povo, para saber se o povo ia seguir o costume daquelas nações, a vaidade daquelas nações, ou se ia permanecer fiel à palavra de Deus. E como nós vimos aqui, o povo não foi fiel. O povo caiu, o povo tropeçou, o povo desobedeceu. O povo abandonou a palavra de Deus. Por quê? Porque quando os príncipes das outras nações chegaram até o povo de Israel, eles vieram de forma amigável. Eles vieram de forma amiga, vamos se unir, rapaz. Nós estamos aqui nossas filhas para vocês casar com ela. Vocês dão os filhos de vocês para casar com nossas filhas. E aí pronto, olha, vocês adoram esses nossos deuses aqui, ó, nós fazemos assim, nossa religião assim, assim, assado. Eles chegaram de uma forma amigável. E daquela forma amigável, eles conseguiram seduzir o povo de Deus. Aqui, irmão, há um grande perigo. Deus está falando em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 7 ao 12...
que a operação do erro ia atuar no mundo, que ele ia enviar a operação do erro para o mundo, para provar o seu povo, para enganar os que não querem, não amam a palavra dele. Aqui há um perigo muito grande, irmãos, porque aqueles que são os instrumentos do engano, com suas falsas doutrinas, com seus falsos ensinamentos, com suas seduções, eu me refiro a isso dentro da religião, porque lá no mundo também está cheio de sedução, claro, mas eles chegam sempre de forma amigável, porque seria fácil, irmão, você pregar contra alguém se essa pessoa estivesse indo contra você. Seria fácil você pregar contra uma religião que você vê que está errado, se essa pessoa estivesse falando mal de você, fazendo alguma coisa ruim com você. Aí seria fácil. Era até um instinto de reação sua. Não, eles estão brigando comigo, então eu vou brigar com eles também. Mas difícil é, irmão, pregar contra eles, rejeitar a proposta deles, quando ele chega de uma forma carinhosa, é ou não é? Quando ele chega de uma forma amigável, aí é mais difícil. Mas a operação do erro, ela se manifesta de várias maneiras. E nós vimos que no antigo Israel, Deus deixou pessoas que andariam errado, que pregariam errado, só para provar se realmente o seu povo ia seguir a doutrina de Deus ou não. E há uma profecia também, como nós acabamos de ler, em 2 Tessalonicenses, do 7 ao 12. Uma profecia também da operação do erro para os dias de hoje. Jesus avisa sobre a operação do engano. Em Mateus 24, no verso 5, ele diz assim, Mateus 24 e 4, aliás, Jesus diz, tenham cuidado para que ninguém vos engane. Primeiro Jesus está dizendo aos seus seguidores, aos seus discípulos, eles terem cuidado para que ninguém engane eles. Está ouvindo, irmão? Tenha cuidado para que ninguém te engane. Por que, Jesus? Porque Jesus disse, né? Por que, Jesus? Nós perguntaríamos a ele. E Jesus disse, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E nós podemos usar apenas a primeira parte, que muitos virão em meu nome, disse Jesus. Tem alguns que estão dizendo que são Cristo, mas tem outros vindo em nome de Jesus, mesmo sem dizer que são o Cristo. Muitos virão em meu nome, de várias maneiras viriam em nome do Senhor. E Jesus disse, vocês tenham cuidado para que vocês não sejam enganados, porque muitos vão vir em meu nome. Verso número 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Observe, irmãos, que ele diz que iriam vir muitos em nome dele, e que surgiriam muitos falsos profetas, e esses muitos falsos profetas iam conseguir enganar muitas pessoas. Aqui eu faço uma pergunta, preste atenção por favor. Eu escuto algumas pessoas, principalmente evangélicas hoje, e eles trabalham para que haja uma união, independente do que a igreja prega. Não, a igreja falando de tal, uma diversidade de doutrinas. Há uma diversidade de doutrinas, um prega de um jeito, outro distorce aquela doutrina, prega de outro jeito, outro distorce aquela doutrina, já prega de outro jeito. Um não aceita isso, o outro não aceita aquilo. Enfim, aí de repente, não, vamos se unir todo mundo. Não, mas espera aí, como é que pode se unir todo mundo? Se você prega uma coisa e eu prego de outro jeito, e você prega de outro jeito, e você prega de outro jeito. Não, mas não tem problema, isso é a forma como você está vendo. Você prega do jeito que você interpreta, não tem problema não. Nós somos todo mundo crente, somos todo mundo salvo, e nós vamos morar no mesmo céu. Opa, peraí, irmão, calma. Quer dizer que não existe nenhum falso profeta hoje? Quer dizer que não existe nenhum... Jesus disse que ia surgir muitos falsos profetas e enganar a muitos. Cada um está pregando a sua própria interpretação, e está bom assim, vamos se unir, está ótimo. É desse jeito que você acha que tem que ser? Então quer dizer que a profecia de Jesus falhou? A mensagem de Cristo afundou? Não tem nenhum falso profeta não? Toda igreja que se denomina evangélica é uma bênção, na verdade? Não, a pregação daquele pastor que prega sobre riqueza é uma bênção, é porque ele entende assim. Não, a pregação daquele outro pastor que entrega amuleto é uma bênção, acontece milagre, é porque ele entende assim. Vamos se unir todo mundo, vamos ser um povo unido. Calma, irmão,
que foi que Jesus avisou para os discípulos? Tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Jesus avisou isso no verso 4. Cautelai-vos que ninguém vos engane, ou seja, tenham cuidado para que ninguém engane vocês, tenham cautela. Não vão entrando em qualquer coisa que se diz que é de Deus, não, sejam cautelosos, sejam criteriosos, tenham cuidado. No verso número 24, ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, milagres, sinais e prodígios, não é milagre, cura, sinal, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Preste atenção no detalhe. Ele diz, se possível fosse, quer dizer, que não é possível enganar os escolhidos, mas se fosse possível, ele seria enganado também. Por quê? Porque é algo parecido demais com a verdade. Mas ele diz aqui no verso 25, ó, eis que eu vou no tempo predito, ou seja, olha que eu estou dizendo antes que aconteça. Primeiro o apóstolo Paulo diz que Deus envia a operação do erro, e que surgiria um homem com todo o sinal, todos os sinais e prodígios do engano, da mentira, e a eficácia dele era segundo o poder do diabo, o próprio diabo por trás daquilo. E de repente hoje, antes da manifestação do anticristo, antes da manifestação do falso profeta, que é a besta que parece que tem 2 chifres, parece cordeiro, mas fala como o dragão, como o diabo, lá de Apocalipse 13, antes da manifestação deles, que está muito próximo, nós temos visto, irmãos, a maioria das igrejas totalmente atordoadas. Se você perguntar a algum cristão por aí que tem seguindo esse movimento evangélico atual, eles não vão conseguir identificar um único falso profeta. Talvez eles digam, não, eu conheço o falso profeta, quem é? O Iricristo, talvez só esse. Pronto, o coitado do Iricristo é o único falso profeta que o Brasil conhece aqui dentro do Brasil, não tem outro. Sendo que Jesus disse que seriam muitos falsos profetas. Mas eu quero lhe dizer, irmão, que todo aquele que prega uma doutrina que não está em harmonia, de acordo com a sã doutrina de Cristo, por mais milagres e prodígios que ele manifeste, por mais curas e socorro que ele preste ao povo com milagres, ele é um falso profeta. Por mais que ele ajude um paralítico a andar, por mais que ele ajude um cego a enxergar, é maravilha isso, o cara deixou de sofrer. Por mais que ele cure um leproso, um canceroso, um aidético, que ele tire alguém das portas da morte, aquela pessoa volte a ter vida novamente, e a viver feliz e contente. Mas se aquele homem que operou esse milagre, a doutrina dele está afastando as pessoas da verdadeira doutrina de Deus, ele é um falso profeta. Lembra o que nós lemos agora há pouco em Deuteronômio 13 e em Juízes 3? Deus está usando eles para quê? Para provar a nossa fidelidade. Quando acontecer um sinal, um prodígio, e depois ele chamar você para se afastar de Deus com a sua doutrina, não vá. Deuteronômio 13 diz, Deus está provando vocês. Pelo contrário, esse profeta tem que morrer. Ah, mas se a tua mãe, a tua mulher, o teu filho, a tua filha, teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe, te chamarem para seguir essa doutrina, esse ensinamento, o que é que ele disse lá em Deuteronômio 13? Não vá. Mate eles, mandou até matar, porque lá a lei era assim, né? Claro que hoje ninguém vai matar ninguém, lógico. Vamos orar por eles para Deus abrir os olhos deles. Mas lá Deus mandava era matar, olha como era séria a coisa. Então, irmãos, Jesus está avisando, preste atenção. Jesus está avisando a respeito da operação do erro que iria acontecer. Jesus está dizendo, tenha cuidado para ninguém enganar vocês. Vão vir em meu nome. Vão fazer muitos milagres, vão fazer muitos sinais, e são muitos eles, e vão enganar a muitos, mas tenham cuidado, eu estou dizendo antes que aconteça. Em Tito capítulo 1, nós vimos aqui Jesus dando um alerta para o povo, para que o povo abra seus olhos. Estão trocando a liberdade que temos em Cristo, estão dando ocasião à libertinagem, e a liberdade que temos em Cristo, para não sermos salvos pelas ordenanças da lei, mas pela graça, essa liberdade que temos em Cristo não é para nós darmos lugar à libertinagem, à carne. E é isso que estão fazendo. Tito capítulo 1, versículo 5.
Olha o que é que Paulo, preocupado com essa situação, Paulo se preocupa e começa a querer prevenir a igreja a respeito dos enganadores. O que eu quero dizer para você é isso. Paulo, em 2 Tessalonicenses, profetiza a respeito da operação do erro que viria atuar para enganar as pessoas. Ia ter milagre, prodígios, sinais, mas tudo de mentira, tudo para enganar o povo com a mentira. Aí Jesus já adverte os discípulos dele, que nós tínhamos que ter cuidado para que ninguém nos enganasse. Para que nós não viesse dar uma de bonzinho para ser enganado pelos outros, ou aceitar alguma proposta boazinha, ou alguém botando o dente para fora, achando graça para nós, querendo fazer a gente se dobrar diante da doutrina deles, ou querer abraçar eles como amigos, sendo que eles estão andando no engano, numa doutrina contrária que Jesus ensinou. E agora, Jesus adverte e ainda diz: olha, vocês tenham cuidado, que eu estou dizendo antes que aconteça. E agora nós vemos aqui o apóstolo Paulo tentando fechar as brechas. Você viu Paulo tentando fechar a brecha aqui? Espera aí, vai acontecer a operação do erro, falso profeta, vai ter muito milagre, vai ter muita heresia. Espera aí, temos que tampar essa brecha. Ô Tito, constitui presbítero aí nas igrejas, Tito. Levanta, consagra pastor nas igrejas aí, Tito. Consagra homens, Tito, que sejam irrepreensíveis, homens que sejam direitos, honestos, homens que retenham firme a fiel palavra, que sejam firmes na palavra fiel, que não abra mão para a doutrina errada, que não abra mão para sorrisinho na cara, para brilho nos dentes de amigo nenhum. Homens que sejam fiéis, firmes na fiel palavra, que seja conforme a doutrina. Porque Tito, tem muitos aí enganadores, principalmente o da circuncisão, pregando outras doutrinas. Então tem que constituir presbíteros, bispos, pastores fiéis na igreja. Paulo estava tentando tampar a brecha, irmão, que é o que tem faltado hoje nas igrejas. Está faltando hoje, irmão, tampar as brechas em relação a isso. Hoje, nós estamos aqui na igreja, chega um camarada aí que é pastor, vem não sei de onde, ou sei um presbítero que vem não sei de onde, amanhã ele já está pregando. Não há mais o cuidado de fechar as brechas. Não há mais o cuidado de tampar as brechas. Estão constituindo, irmão, como presbítero, como pastores, ou bispo, apóstolo, sei lá o que for, um dirigente de igreja. Estão constituindo qualquer pessoa. O cara se converteu ontem só porque é rico, já coloca ele na frente de uma igreja. Não existe a menor cautela, não existe o menor cuidado, irmãos. Não existe. O negócio deu dinheiro, pronto, deu um dízimo bom, acabou, joga na frente, vamos agradar o irmão. Assim nós segura ele na igreja. Mas Paulo estava preocupado, irmão. Observe que Paulo diz as características de quem tem que ser o pastor da igreja. Como é que tem que ser o pastor da igreja? Ele não fala que ele tem que ter dinheiro, que ele tem que ter uma formatura, que ele tem que ter uma faculdade. Ele não fala que ele tem que ser um empreendedor, que ele tem que ser um cara financeiramente, um cara rico financeiramente. Não fala nada disso. Ele diz que ele tem que ser fiel à palavra, tem que ser fiel à sã doutrina. Porque Paulo tinha esse cuidado, essa cautela. Por que Paulo tinha esse cuidado, essa cautela, irmão? Porque Paulo estava preocupado com os muitos falsos profetas que iam surgir. Paulo estava preocupado com a operação do erro que ia atuar. E tinha que ter alguém ali que conhecesse a verdade, que fosse fiel à palavra, fiel a essa doutrina, para poder ensinar o povo na fidelidade. Por quê, irmão? Porque parece demais. Você viu em Mateus 24, o que é que Jesus diz? Se possível fosse, enganaria até os escolhidos de Deus, até os eleitos de Deus, mas não é possível. Mas por que Jesus disse isso, irmão? É porque parece mais, obreiros e aístas. Você bota a igreja de Deus bem aqui, bota a igreja do falso profeta aqui, e parece demais. Até as pregações são parecidas, até as mensagens são parecidas. Você ligou nisso aí? Jesus disse, se possível fosse, eles enganariam até os escolhidos. Mas sabe por que não enganam os escolhidos? Eles podem ser parecidos até nas pregações, mas os escolhidos, irmão, estão ligados até nos detalhes da mensagem. Os escolhidos estão, os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, eles estão ligados até nos mínimos detalhes da sã doutrina. Eles não querem distorção, eles não aceitam distorção, eles não aceitam deturpação, eles não aceitam adulteração da palavra, não aceitam nada. Não aceitam nada disso. Eles não admitem isso. Então, por isso eles não vão ser enganados. Mas aqueles que... Não, toda palavra é uma bênção. Não, foi uma bênção, foi uma bênção.
Escuta um desses pregadores que se dizem pentecostais sensacionalistas. Fogo para cá, vitória para lá. Não, foi uma benção. Eles não olham minuciosamente os detalhes da palavra. Aonde está a falsificação, onde está o adultério, onde está a distorção. Não, eles pegam tudo ali e jogam dentro da boca e acaba se entalando, tendo uma má digestão com aquilo. E as ovelhas de Cristo não. Ele diz que as ovelhas de Cristo, Jesus diz em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E elas jamais seguirão o estranho, porque elas seguem Jesus pela palavra dele. Mas aqueles que não têm recebido a palavra de Deus com amor, esses têm sido facilmente enganados e mergulhados nesse engano, nessas heresias. E Paulo preocupado, falando a respeito desses enganadores, observe que a palavra engano está várias vezes aqui. Nós vimos lá em Mateus 24, a palavra engano estava lá. Vão enganar a muitos. Só não pode enganar os escolhidos, a igreja de Cristo, a noiva, a verdadeira noiva, que observa a palavra, que ama a palavra e que tem zelo pela palavra, que teme e treme diante da palavra. Esse ele não engana. Mas os crentes aventureiros, esses são enganados facilmente. Crente que anda procurando sinal, esses são enganados facilmente. Pode até ter um zelozinho pela palavra, mas se ele valoriza mais o milagre, mais o sinal, ele vai ser enganado facilmente. Eu vi um padre na televisão, muitos anos atrás, num programa, e o Iri Cristo estava lá, e o padre disse assim, faça um milagre aí que eu acredito que você é Jesus. Aí eu perguntei, quer dizer que se ele fizesse um milagre aí, o padre ia acreditar que ele era Jesus? Meu amigo, você pode fazer chover aqui dentro dessa sala. Se esse camarada chegasse aqui pregando heresia, e ele dissesse, vou fazer chover aqui dentro, ele pode fazer chover aqui dentro com trovão e relâmpago, que eu não acreditaria que ele era Jesus ainda. Se ele chegar pregando heresia, filho, ele pode fazer chover aqui dentro com relâmpago e trovão, ainda não acredito que ele é um homem de Deus. Não acredito. Por quê? Pelo que ele está pregando. Você está entendendo a coisa, irmão? Amém? O negócio vai por aí. É assim que tem que andar a coisa. Não é pela vista, é pela fé. A fé na pregação que ouvimos desde o princípio por Cristo e pelos apóstolos dele. No 2 João, lá no final, versículo 7. Olha aqui, preste atenção. Olha o que é que João está dizendo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos. Agora, para bem aí, irmão. Qual era o problema aqui? Muitos enganadores que estavam dizendo que Jesus não tinha vindo em carne, né? Não, Jesus não veio em carne, não. Ele foi um espírito aperfeiçoado, ou qualquer outra coisa, mas menos acreditar que ele veio em carne. Essa era uma das heresias que era pregada naquele tempo. Essa era uma das falsas doutrinas que eram ensinadas naquele tempo. Que Jesus Cristo não tinha vindo em carne, que ele não tinha se tornado um homem comum como nós. Isso era uma das heresias. Algum de vocês já ouviram alguém pregando hoje em dia isso aí? Alguém pregando, Jesus não veio em carne. Alguém já ouviu isso? Não. Por quê? Porque essa aqui, irmão, é apenas uma maneira, apenas uma forma de engano. O apóstolo Paulo disse em Tessalonicenses que ele viria com muitas maneiras de engano, com muitas formas de enganar, não só uma maneira de enganar, muitas maneiras de enganar. E essa maneira aqui, irmão, de enganar e dizer que Jesus não veio em carne, ela era tão forte naquela época que os apóstolos, um dos apóstolos chegou a dizer que qualquer um que confessasse que Jesus veio em carne seria pelo Espírito de Deus, porque a falsa doutrina que estava operando tremendamente, fortemente naquela geração, naquela época, era que Jesus não tinha vindo em carne, porque estavam tentando desviar o povo da verdade com essa doutrina. Só que nós temos que entender uma coisa: essa doutrina estava restrita àquela época. As falsas doutrinas, para chegar 2000 anos depois, que é o tempo de hoje, já se multiplicaram muitas. O diabo já inventou muitas maneiras de fazer as pessoas negarem Jesus. O diabo já inventou muitas maneiras de fazer as pessoas se desviar da palavra de Jesus. Tem gente andando numa certa doutrina, frequentando certas igrejas, achando que estão com Jesus, mas estão completamente enganados, estão longe de Jesus.
Lá eles falam o nome de Jesus. Lá tem milagre no nome de Jesus. Lá eles creem que Jesus veio em carne, creem que Jesus é o Messias, creem que Jesus é o Salvador. Mas a mensagem é distorcida. E o povo está lá, não está andando em Cristo, porque não está andando na sã doutrina dele. Está andando numa doutrina que foi adulterada, prostituída, falsificada. O apóstolo Paulo diz que muitos enganadores surgiram no mundo. E no verso 8 ele diz assim: olhe por vocês mesmos. Olha aí. Você tem que olhar por você mesmo, irmão. Se você for mais um dos enganados, o que é que nós vamos poder fazer? Se eu estou aqui pregando contra essas heresias, aí depois eu vou lá na porta de um show gospel, lá o irmão pagando o ingresso para entrar, o que é que eu posso fazer? Eu vou abrir tua cabeça com machado e colocar essa palavra dentro? Não vai servir. Se eu posso rasgar essa folha da Bíblia e fazer você comer ela. Eu posso rasgar essa folha da Bíblia, arrancar o teu olho e enfiar ela dentro da tua cabeça. Ainda não vai servir para você. Se eu estou pregando aqui essa palavra, irmão, eu estou lhe mostrando na Bíblia a verdadeira doutrina, a sã doutrina, e você está na porta de um show gospel comprando ingresso para dançar. Ou você está achando que é comum, você está ouvindo a sã doutrina e está achando que é comum ainda o comércio da fé, o comércio dos dons, seja lá onde for, ou dentro da igreja ou fora dela. O que eu posso fazer se você... O apóstolo João está dizendo: olhe por você mesmo, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o galardão completo. Se você não tiver cuidado de você mesmo, irmão, é você quem tem que ter cuidado de você mesmo, para que você não perca o que você já ganhou, mas que antes você tenha um galardão completo. Amém? Todo aquele que prevarica na doutrina, prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Mas quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Olha que a coisa está onde? Na doutrina. A questão está na doutrina. Prevaricar, faltar ao dever, torcer a justiça, praticar adultério. Se prevaricar na doutrina de Cristo e não permanecer na doutrina de Cristo, faltou com dever na doutrina de Cristo, torceu a doutrina de Cristo, praticou o adultério com a doutrina de Cristo, porque prevaricar significa isso. Faltar ao dever, torcer a justiça e praticar adultério. Então, Deus não está nele. A questão está na doutrina de Cristo. Na doutrina de Cristo não tem brecha para a doutrina da prosperidade. Na doutrina de Cristo não tem brecha, irmão, para a doutrina dos amuletos gospel que tem sido dado nas igrejas hoje. Você viu no Face lá, Clésio? A vassoura ungida? Um monte de vassoura aqui na frente do altar, um montão. E os irmãos tudo deitados em cima dela, consagrando as vassouras, ungindo as vassouras. Vassoura dessa aí, você vai, com cabo e tudo. Está lá a foto. E depois, a segunda foto que eu vi, os irmãos, os que já tinham adquirido a vassoura, né? Já tinham adquirido, que ela custa R$1.000, viu? É R$1.000, tem que dar uma ofertinha de R$1.000 para pegar uma vassourinha dessa. Aí tem uma foto lá, um monte de irmão dentro da igreja com a vassoura na mão levantada. Um monte de irmão com a vassoura na mão. Pagaram 1.000 conto pela vassoura. Isso é doutrina de Cristo? A doutrina de Cristo não dá base para isso, irmão. Nem para dar de graça, quanto mais para vender. Não dá para isso. Então, quem prevarica e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. A doutrina de Cristo, irmão, não tem vaga para fazer esse negócio que estão fazendo dessas orações. O cara paga R$100 para colocar o seu nome no livro de oração, para o pessoal ficar orando por você direto. A doutrina de Cristo não tem vaga para isso. A doutrina de Cristo, irmão, tudo é gratuito. A doutrina de Cristo não tem vaga para colunas ungidas por R$100 e tantos, para redes ungidas de R$100 e tantos. A doutrina de Cristo não tem vaga para isso, irmão. A doutrina de Cristo não tem vaga. Ei, irmãos, venham cá, olha, vai ter um lenço ungido hoje. Eles se baseiam em Atos 19, que o povo pegava os lenços de Paulo e colocava sobre os enfermos, e disso eles criam uma doutrina. Eles baseiam no mergulho de Naamã. Ah, porque Naamã mergulhou 7 vezes? Sim, vamos fazer 7 vezes isso, 7 vezes aquilo. Ah, porque Josué rodeou 7 vezes, vamos rodear a igreja 7 vezes. Eles criam disso uma doutrina, uma heresia. E daí tem surgindo essas campanhas intermináveis, irmãos. A doutrina de Cristo não tem base para isso. Você não vai encontrar isso no ministério de Jesus, e você não vai encontrar isso também no ministério dos apóstolos. Pesquise, estude, analise. Você não vai encontrar isso no ministério deles. Isso não tem base na doutrina de Cristo. Então, isso significa que eles não têm Deus. Eles não têm Deus, está ouvindo? Eles não têm Deus. Deus não está com eles. Ah, pastor, por que acontece tanto milagre? Eu vou já te mostrar por quê. Mas aquela passagem lá não te esclareceu já não? 2 Tessalonicenses, capítulo 2.
que eles vêm com todo milagre, cura e prodígio do engano da mentira? Mateus 24 não esclarece para você não, que eles viriam falso profeta e ia fazer grandes milagres? Não é o suficiente? Vou já mostrar mais um pouco para você. Nós estamos aqui vendo aqui que há diversas maneiras de enganar. Não permaneceu na doutrina de Cristo, prevaricou. Então não tem Deus. Seja lá o que ele está fazendo. Mas quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Tem alguém que persevera na doutrina de Cristo aqui? Diga amém. Esse tem o Pai e o Filho. Mas quem persevera na doutrina de Cristo? Quem persevera? Se alguém vem ter com vocês e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então não tem esse negócio de ser legal. Não, mas ele foi lá em casa, eu fui legal com ele. Não, eu fui legal. Que legal, rapaz. Eu tenho que parar com isso, irmão. Eu já passei muita provação, eu vou dar um pequeno testemunho meu aqui. Eu já passei provações, irmão, desde o dia que eu abri mão da minha vida para me lançar nessa obra. Eu perdi os meus amigos todos, irmãos. Nenhum aceita o que eu prego. Evangélicos, amigos que construí de anos dentro da igreja evangélica, não aceitam o que eu prego. Viraram as costas para mim, esqueceram de mim. Falam mal de mim, me criticam, me perseguem. Amigos, pessoas que iam na minha casa tomar café comigo. Pessoas que eu emprestava meu carro para socorrer eles. E algumas vezes eles emprestavam meu carro para me socorrer. A moto, transporte. Amigos, irmão, amigos. Abandonaram todos por conta disso. Outro dia eu tive a oportunidade de sentar com eles num velório. E eu estava ali todo alegre que estava com eles. De repente todos abriram a boca e queriam me engolir vivos. Ilhava os dentes de ódio, irmão. Eu olhava para a cara dele e via o ódio. Eu digo, meu Deus, eu não sabia que estava assim. Ódio. E agora há poucos dias, um último amigo que tinha ficado ainda, que se comunicava comigo, liga para mim, me convidando para me unir com todos os pastores lá para a gente orar. Eu digo, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Como é que eu vou me unir com esses pastores se eles pregam a heresia e eu estou pregando contra a mensagem deles e eles estão com ódio de mim? Meu irmão, me diga, como é que eu vou me unir com um pastor desse que tem ódio do que eu prego e está lá na rádio todo domingo descendo pau em mim, meu irmão, porque eu estou pregando essa palavra? Como é que eu vou me unir com um homem desse, dobrar o joelho para orar, meu irmão? Me diga, pelo amor de Deus. E eu disse, irmão, não sou hipócrita, eu não vou fazer isso. Eu vou me unir com quem prega a verdade, com quem vive a verdade, com quem anuncia a verdade, com quem não distorce a palavra de Deus. E disse mais para ele, eu disse, irmão, essas igrejas evangélicas aí são igual à igreja católica ou qualquer outra religião que abandonaram a verdade. E não há na Bíblia nenhuma passagem que diga que os evangélicos vão ser salvos. A Bíblia diz que quem guarda a palavra é que vai ser salvo. E eu falei para ele isso. E eu não sei se eu perdi a amizade dele também. Mas depois daquela ligação eu disse, Jesus, se eu perdi 99, posso perder 100 por ti. E eu disse, Jesus, eu me lembro que eu prego na igreja todo dia. Irmãos, perca o que tem que perder, não prego? Se tiver de perder por amor do evangelho, perca. Eu digo, Jesus, se tiver perdido mais esse, tudo bem. Se foi pela tua palavra, pela tua doutrina, então eu estou satisfeito. Mas é difícil, irmão. Essas pessoas acham, irmãos, que a gente vai para a porta de um show gospel desse eufórico. Nós vamos com a alma angustiada. E eu disse para Deus, Jesus, o irmão torna meu fardo mais pesado ainda. Para que ele ter ligado? Para quê? Eu fui comprar uma bandeja para Santa Ceia lá de Madalena. E eu me deparei com essa imoralidade, com essa profanação aqui. Expo Evangélica 2014, irmão. Quando eu peguei isso, irmão, que Deus falou para mim, você tem que ir lá pregar. Irmão, me angustiei ali. Eu adoeci, a minha alma se angustiou, se apavorou. E entrei em aflição. Eu entrei em aflição de ver isso, irmão. Mas tenho que ir pregar lá. E vou, em nome de Cristo. Vou colocar o carro lá na porta e vou pregar. Vou ligar o som e vou dizer para eles, vocês estão errados. Mas eu me angustiei. Irmãos, eu não faço isso com euforia não, irmão. Vocês que andam mais vocês também não fazem com euforia não. Vocês sentem o peso. Você acha que nós fazemos isso soltando fogos, irmão? Eufórico, alegre. Não, irmão, isso é uma cruz. Isso é angustiante. Isso é deprimente, irmão. Isso traz aflição de um grau que não tem como descrever em palavra. Você não sabe como a gente se sente muitas vezes durante o dia, irmão. As pessoas não sabem, olha para nós aí. Ai, são confuseiros, não quer se unir para ninguém. Eles não sabem o tamanho da cruz que nós estamos levando.
Ele não sabe das angústias que nós temos que passar quase que diariamente por conta disso, irmão. Quando Jeremias, eu me lembro do profeta Jeremias, ele estava sofrendo tanto no ministério dele que ele disse: eu não vou mais pregar em teu nome. Está lá escrito. Porque Jeremias estava sofrendo muito, irmão. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele disse: amaldiçoado seja o dia que eu nasci. Maldito seja o homem que deu a notícia ao meu pai. Nasceu-te um varão. Senhor, por que eu não fico, minha mãe não ficou grávida para sempre? Ou por que eu não morri no ventre dela? Por que eu nasci, Senhor? Jeremias estava angustiado pelo peso daquele ministério, irmão. Mas ele disse assim: mas quando eu penso isso, o fogo queima dentro de mim. Eu não consigo ficar calado. Ele não conseguia. É o que acontece com a gente. Eu acho que talvez nem muitos de nós mesmo aqui faz ideia das angústias que nós carregamos diariamente. Não faz ideia. Não faz. Um infeliz que não conhece a verdade mandou uma mensagem para o meu celular por conta daqueles folhetos lá naquele show imundo, imoral, profano, lascivo, que tinha muito lá, era lascívia, meninas seminuas lá, era muito que tinha isso naquele show gospel. E o cara manda uma mensagem para mim, me xingando, tentando me oprimir, e eu perguntei a ele: ô meu irmão, se fosse você, ao invés de ser eu, se fosse em cima de ti que pesasse isso, eu ia ver se você ia achar bom. Se Deus tivesse mandado você, se Deus tivesse falado contigo, se fosse você. Mas uma coisa eu tenho certeza: que quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier ter conosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, não tão pouco o saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas obras. Eu estou preocupado, nós vamos pregar lá em nome de Jesus, e se ele chegar lá e decidir: vocês são os confuseiros, rapaz, vamos se unir, vocês são os confuseiros, os agitadores, eu vou mostrar o que está lá em Lucas 23, Jesus foi preso, olha aqui Pilatos, esse homem aqui está pervertendo o povo, com a pregação dele. Está aqui, ó, quem é? Jesus de Nazaré, está pervertendo, botando o povo a perder, com a pregação dele. Ah, ele também está alvoroçando o povo, aonde ele anda pregando essa doutrina? Está aqui, vamos matar ele. Eu mostro para eles isso. A operação do erro, irmão, ela é muito forte. Em 1 Timóteo, capítulo 4, mesmo com tantas exortações, olha o que é que acontece. Mesmo com tantas exortações, tantos avisos, que a operação do erro virá, não siga, Deuteronômio 13, nós lemos agora: não dê ouvido, se o profeta fizer um milagre, chamar você para se desviar da palavra de Deus, para seguir outra doutrina, Deus está provando vocês. Com tanta exortação, com tanto aviso, Jesus avisando que ia surgir falsos profetas. Pelo menos na visão de muitos evangélicos, não tem nenhum falso profeta hoje. Todo mundo é benção. Todo mundo é benção. Olha aqui. 1 Timóteo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos, os últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Olha aí, olha. Mesmo, irmãos, mesmo com tanto aviso, mesmo com tanto anúncio, mesmo com tanta exortação, alguns ainda iam apostatar da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores. Vamos ver quem é que está por trás de tudo isso. Vamos lá para Apocalipse 12. Ele está dizendo aqui, ó, o Espírito, lá em Apocalipse 12, pode abrir Apocalipse 12, mas lá em 1 Timóteo 4, 1, que nós lemos, ele diz que o Espírito Santo, com E maiúsculo, é o Espírito Santo, expressamente ele diz que nos últimos tempos, alguns iam apostatar da fé, porque iam dar ouvidos aos espíritos enganadores e à doutrina dos demônios. E aí é onde a operação do erro está matando eles. É como a igreja de Laodiceia, pensa que é rica, mas é pobre, miserável, desgraçada, desviada da verdade. Mas quem está por trás disso? Preste atenção. Apocalipse 12, versículo de número 7. Houve batalha. Eu tenho que ler mais rápido, porque o tempo está muito corrido. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. O que é que ele faz? Que engana todo mundo. Ele foi jogado na terra e os seus anjos foram jogados com ele. Pula lá para o verso 12, para poder a gente fechar. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que habitam nele. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vocês e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha aí. Começou aqui, irmão. Quando Jesus morreu no Calvário, Apocalipse capítulo 12, irmãos, você não sabe, ele fala
do nascimento de Jesus e do arrebatamento de Jesus para junto do Pai. E que o dragão, que é o diabo, estava no céu ainda, mas com a morte de Cristo, ele foi jogado na terra. Ele foi expulso do céu com a morte de Jesus. Então, quando Jesus morreu na cruz, que o diabo não queria de jeito nenhum, Jesus morreu, o diabo foi jogado do céu, foi jogado para a terra. E a Bíblia diz que ele é aquele que engana o mundo todo. Ele engana o mundo inteiro. E ai agora dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até aqui e sabe que tem pouco tempo. Olha a palavra engano. Eu quero que você perceba quantas vezes a palavra engano está aqui. O diabo é o que engana o mundo todo. Vamos lá para Apocalipse 13, versículo 11. Primeiro, no capítulo 13, no verso 1 ao 10, ele dá poder ao anticristo. Aí agora, presta atenção no verso 11. O diabo, né? E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de cordeiro, quer dizer, parecia com Jesus, ou com a igreja de Jesus, e falava como o dragão, ou seja, mas a palavra dele, a doutrina dele era a doutrina do dragão, do diabo. Ele parecia com o cordeiro, com Jesus, mas quando falava igual o diabo, igual o Satanás. E ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz com que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. 13. E faz grandes, o quê? Sinais, de maneira que até fogo ele faz descer do céu à terra à vista dos homens. E o que é que vai acontecer? E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Olha aí, irmão, preste atenção. O diabo foi expulso na terra. Jesus falava de falsos profetas. A besta de 2 chifres é o falso profeta. A besta de 10 chifres, 7 cabeças é o anticristo. Vão estar unidos. Mas o assunto não é esse hoje, não. Estou mostrando para você aqui que o falso profeta, ele engana o povo com os milagres. Engana os que habitam na terra com os milagres que foi permitido ele fazer. Vamos lá para Apocalipse 19. Eu quero que você preste atenção na palavra engano. Apocalipse 19, verso 20. Verso 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Essa guerra era contra o próprio Jesus. Só que não é esse assunto aqui não. Eu quero o verso 20. A besta foi presa e com ela o falso profeta. Você está percebendo agora que o texto de Apocalipse 13, ele fala em forma enigmática, uma besta, mas aqui no verso 20 ele desvenda aquele enigma dizendo que era o falso profeta que diante dela fazia os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, o sinal na testa e adoraram a sua imagem. Ó, o falso profeta, a besta e o falso profeta que fez os sinais diante dela, que enganou. Os sinais do falso profeta, ele fez o que com o povo da terra? Enganou o povo. E agora estão sendo jogados vivos para dentro do lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados para todo sempre. E o resto, que foram enganados com eles, foram mortos pela espada que saía da boca do que estava montado no cavalo. Quem estava montado no cavalo era Jesus. E a espada que saía da boca dele, o que era? A palavra dele. Que ele matou aquele povo com a palavra dele. O povo que foi enganado por causa dos milagres. E desprezou a doutrina de Cristo e foi seguir a doutrina dos falsos profetas, a doutrina de Satanás que distorce a Bíblia. Por quê? Por causa dos milagres. Aí, no versículo de Apocalipse 20. Preste atenção de novo aqui. Apocalipse 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, uma corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou ele por 1000 anos. E lançou ele no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele. Para quê? Para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Para que o diabo, para que o povo, olha aqui, irmão, para que o povo pare de ser enganado pelo diabo, vai ser só quando o diabo for preso por 1000 anos, porque não tem jeito. A população, o mundo, estará sempre sendo enganado pelo diabo, sempre. Religiosos, todos, sempre sendo enganados pelo diabo. O diabo engana o mundo inteiro e agora ele foi preso para que não engane mais nas nações.
Mas depois ele vai ser solto, por pouco tempo, diz aqui. E quando ele for solto, pastor, versículo 7, vai. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a fazer o quê? A enganar. Olha aqui no pré-tempo. Sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar para a batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, e desceu fogo do céu e os devorou. O propósito do diabo é sempre contra a vontade de Deus, é sempre contra o povo de Deus. Agora ele junta as nações aqui, para ir contra o arraial dos santos, para ir contra o povo de Deus. Porque a proposta do diabo é conquista, a proposta do diabo é poder, é conquista, é ostentação, são vitórias terrenas. E as pessoas se dobram diante dela, sobe contra o arraial dos santos, para poder ter conquista. Mas a Bíblia diz que vai descer fogo e vai matar eles. Verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Você viu a palavra engano várias vezes? Que o diabo enganava de um jeito, o diabo enganava do outro. Agora tem uma coisa que eu deixei para o final para encerrar. É o último versículo que eu vou ler com vocês. Volta aí para Apocalipse 16, 2 folhinhas só. E da boca, Apocalipse 16, verso 13. E da boca do dragão, quem é o dragão? O próprio diabo. E da boca da besta, quem era a besta? O anticristo. E da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rã, porque são espíritos de demônios, que faz o quê? Milagre. E eles vão aos reis do mundo, para congregar eles para a batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha aí, espírito imundo saiu da boca do próprio diabo, outro da boca do anticristo e outro da boca do falso profeta. Espíritos de demônios que fazem milagres. E aí eu volto para onde nós começamos. A operação do erro, irmão, não é brincadeira não. Tem pessoas aí, elas juram que estão seguindo a verdade, elas juram que estão andando no caminho da verdade, juram, elas têm certeza disso, mas não estão, estão enganadas. Por quê? Porque elas estão enganadas por conta da operação do erro, que tem operado de uma forma eficaz na vida deles. Por quê? Não receberam a verdade com amor. E Deus só salva aqueles que recebem a verdade com amor. E aqueles que guardam o Evangelho. Nós precisamos, irmãos, estar cada dia mais atentos. Eu tenho dado uma estudada de novo. Há um tempo atrás nós falamos muito sobre os sinais, sobre o Apocalipse. Eu tenho dado uma observada novamente, irmãos. E eu observando ali, meu Deus. Quando as 2 testemunhas, eu sei que tem teólogos aí que não acreditam no que eu estou dizendo aqui, mas é problema deles lá, eles pregam a heresia que eles quiserem. Quando as 2 testemunhas estiverem na terra, pregando lá em Jerusalém, e elas vão ser mortas, passar 3 dias e meio na praça da cidade, depois vão ressuscitar e subir para o céu, esse vai ser o maior sinal para nós, para a igreja, porque nós vamos estar aqui ainda. Então é o seguinte, nós temos que nos firmar na verdade, custe o que custar. Nós temos que estar disposto a pregar ela, dê no que dê. Quer o rebanho se multiplique, ou quer o rebanho, ou as pessoas que resolveram congregar com a gente, desista de congregar. Mas a ordem é permanecer na verdade, pregando a sã doutrina. Porque apenas os da verdade, os escolhidos de Deus, é que vão ser salvos. É que vão entender essa mensagem. O resto do mundo não. O resto do mundo acha que todo mundo tem que se unir, todo mundo tem que ser legal. Não importa o que ele está pregando aí, vamos se unir todo mundo, nós vamos morar no mesmo céu. Não, está errado. A profecia de Cristo não furou, a profecia de Cristo não falhou. Eu conheço pessoas boas, irmãos. Eu conheço homens sinceros, que professam servir a Deus, mas estão no engano. Estão seguindo o engano. O engano das heresias, das falsas doutrinas, estão totalmente mergulhados na operação do engano, do erro, infelizmente. E as ovelhas que têm seguido eles, estão enganadas também, porque estão crendo naquilo que eles pregam. Cristo nos avisou antes que acontecesse, e está acontecendo. E nós estamos vendo. E então eu digo,
Nós não podemos, irmãos, ficar displicentes, não podemos cochilar. Eu sei que para aqueles que realmente estão vivendo o Evangelho, eu digo para quem está vivendo o Evangelho, estão cansados. Para quem está vivendo o Evangelho e combatendo contra essas heresias, estão exaustos. Não é só cansado, é pouco. Estão exaustos. Estão totalmente exaustos. Não suportam mais estar nesse mundo. Não aguentam mais estar aqui. Não aguentam mais nem ter que sair na rua. Estão totalmente exaustos, aflitos, angustiados. Mas nós temos que suportar um pouco mais. Porque a promessa da vinda dele se cumprirá a qualquer instante. E se nós permanecermos fiéis à palavra, irmão, guardar o que temos. Jesus diz, guarda o que tu... Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tu tem para que ninguém tome tua coroa. Não deixe nada, nem ninguém tomar a sua coroa. E eu preguei sobre a operação do erro, que opera dentro da religião e dentro das doutrinas. Mas a operação do erro opera em muitas outras formas também. Na sensualidade, na lascívia, no adultério, nos vícios, na prostituição, na libertinagem e tudo mais. A operação do erro opera assim também.